Olá, que bom voltares a este espaço. Antes de começarmos, quero pedir-te apenas uma coisa. Não chegues aqui com pressa. Não chegues já a pensar no que vais fazer quando este sussurro terminar. Não chegues a tentar perceber tudo o que te vou dizer. Hoje permite apenas estar, respirar profundamente, muito devagar, e deixa que o ar saia lentamente. Isso mesmo, mais uma vez, como se a cada expiração o teu corpo pudesse pousar um pouco do peso que tem carregado. Talvez tenhas vindo a caminhar, talvez estejas em casa, talvez estejas no carro, ou talvez tenhas finalmente encontrado um pequeno momento só para ti. Seja onde for, fico profundamente feliz por estares aqui, porque de todas as coisas que podias estar a fazer neste momento, escolheste oferecer-te presença. E isso merece ser reconhecido. E se este é o teu primeiro sussurro, quero dar-te as boas-vindas. O meu nome é Manuela Flora, sou hipnoterapeuta clínica e transpessoal, e todas as semanas abrimos este espaço, não para acrescentar mais informação à tua vida, mas para criar um encontro, um espaço onde possas respirar, escutar-te e permitir que o teu subconsciente revele aquilo que talvez o teu coração já saiba há muito tempo. Porque acredito profundamente que a transformação não acontece quando tentamos ser outra pessoa. Acontece quando nos sentimos suficientemente seguras para voltar a habitar quem sempre fomos. Foi exatamente por isso que nasceram os sussurros do subconsciente. Um encontro semanal, um espaço de pausa, um regresso a ti. E respira novamente. Isso mesmo. E permite que durante os próximos minutos a única pessoa de quem cuidas sejas tu própria. Este sussurro fecha um ciclo. Ao longo das últimas semanas, caminhamos juntas, falamos do cansaço que não passa, da mulher que vive para todos, daquela que sem perceber se foi deixando para depois. E talvez tenhas começado a olhar para ti com outros olhos. Talvez tenhas reconhecido padrões. Talvez tenhas compreendido algumas partes da tua história. Talvez até tenhas sentido vontade de mudar. Mas hoje eu não quero falar-te sobre mudança. Hoje quero falar contigo sobre uma palavra muito diferente: segurança. Porque existe uma pergunta que me acompanha muitas vezes. Uma pergunta que, curiosamente, quase nunca é feita. Como seria a tua vida se já não precisasses de estar sempre em alerta? E pensa nisto por um instante. Quantas vezes ao longo do teu dia o teu corpo está verdadeiramente tranquilo, sem antecipar, sem controlar, sem imaginar o pior, sem sentir que tem de resolver mais alguma coisa? Talvez sejam poucos momentos, ou talvez já nem te lembres de como isso é. Porque há mulheres que vivem tantos anos em estado de alerta que deixam de o reconhecer. Chamam-lhe responsabilidade, chamam-lhe maturidade,
chamam-lhe organização, chamam-lhe perfeccionismo. Mas muitas vezes o que existe por baixo disso tudo é apenas um sistema que aprendeu, que só estará seguro se nunca baixar a guarda. E eu tenho observado isto muitas vezes no meu trabalho. Mulheres extraordinárias, fortes, capazes, conscientes, que me dizem: eu não consigo desligar. Mesmo quando descanso, continuo a pensar. Mesmo quando está tudo bem, sinto que alguma coisa vai acontecer. Nunca consigo relaxar completamente. E sabes o que é curioso? Elas acreditam que esse estado faz parte da personalidade delas. Dizem-me: eu sempre fui assim. Mas e se não for quem tu és? E se for apenas a forma como o teu corpo aprendeu a proteger-te? Porque existe uma grande diferença entre seres prudente e viveres permanentemente preparada para uma tempestade que talvez nunca chegue. Eu quero contar-te uma pequena história. Imagina uma mulher que vive numa casa junto ao mar. Durante muitos anos, esse mar foi imprevisível. Vieram tempestades, ondas muito fortes, dias difíceis. E ela fez aquilo que qualquer pessoa faria. Aprendeu a proteger-se. Ela fechava sempre as janelas, reforçava as portas, mantinha tudo preparado, porque isso salvou-a muitas vezes. Mas sabes, o tempo passou, as tempestades terminaram, o mar voltou a ser calmo, o sol começou a nascer e, ainda assim, todos os dias, ela continuava a fechar as janelas, continuava a dormir vestida, continuava a preparar-se para fugir, continuava a viver como se o perigo estivesse prestes a chegar. Não porque ela fosse exagerada, mas porque o corpo dela ainda não tinha percebido que a tempestade já tinha passado. Talvez esta história não seja sobre uma casa, talvez seja sobre ti. Talvez, algures na tua história, tenhas vivido momentos que ensinaram o teu sistema nervoso a estar atento, muito atento, sempre atento. E isso foi importante. Talvez até tenha sido necessário. Mas deixa-me dizer-te uma coisa com muito carinho. Aquilo que um dia te protegeu não precisa de continuar a dirigir toda a tua vida. Sabes qual é uma das frases mais bonitas que escuto quando acompanho uma mulher durante algum tempo? Ela olha para mim quase surpreendida e ela diz: sabes uma coisa? Pela primeira vez senti paz, sem motivo. E essa frase sempre me emociona, porque significa que o corpo começou finalmente a descobrir uma nova possibilidade. A possibilidade de existir, sem estar constantemente à espera de sobreviver. E talvez este seja o verdadeiro objetivo deste sussurro. Não ensinar-te a relaxar, mas ajudar o teu corpo a recordar que também existe uma vida para além da sobrevivência, porque talvez uma nova mulher esteja lentamente a nascer dentro de ti. Não uma mulher mais forte, nem mais perfeita, nem mais produtiva, mas uma mulher que já não precisa de viver em guerra consigo para se sentir segura. E daqui a pouco eu vou convidar-te a fazer uma viagem muito especial. Uma viagem onde não vais deixar nada para trás, porque não precisamos rejeitar a mulher que sobreviveu. Vamos apenas agradecer-lhe, honrá-la,
e, talvez pela primeira vez, mostrar-lhe que já não precisa carregar tudo sozinha. Então respira profundamente, muito devagar, porque a partir de aqui não vamos apenas compreender, vamos começar a sentir. Sabe, já há uma pergunta que faço muitas vezes durante as sessões. Uma pergunta simples, mas que quase sempre é seguida por um longo silêncio. A pergunta é esta: quando foi a última vez que o teu corpo se sentiu verdadeiramente seguro? Não quando tudo correu bem, não quando terminaste todas as tarefas, não quando os problemas ficaram resolvidos. Eu estou a falar de outra coisa, daquela sensação em que o corpo simplesmente descansa, sem vigiar, sem antecipar, sem sentir que precisa estar preparado para o que vem a seguir. Curiosamente, muitas mulheres não sabem responder, porque confundiram paz com a ausência de problemas. E a paz não é isso. A paz não acontece quando a vida deixa de nos desafiar. A paz acontece quando deixamos de acreditar que precisamos estar constantemente preparadas para sobreviver a tudo. E eu tenho observado uma coisa muito bonita. Quando uma mulher começa a sentir-se mais segura dentro de si, ela não muda apenas por dentro. Mudam também as suas relações, a forma como fala, a forma como respira, a forma como coloca limites, a forma como recebe amor, a forma como ocupa espaço. Porque uma mulher em alerta, ela vive sempre a reagir. Uma mulher que começa a sentir-se segura, começa finalmente a escolher. E existe uma enorme diferença entre viver a reagir ou viver a escolher. Na visão transpessoal, acreditamos que cada fase da nossa vida deixa marcas, mas também deixa recursos. A menina que precisou crescer depressa, ela ensinou-te a ser responsável. A adolescente que teve medo de se iludir, ela ensinou-te a cuidar. A mulher que atravessou momentos difíceis, ela ensinou-te a resistir. Nada disso foi em vão. Nada disso precisa ser rejeitado, porque todas essas versões de ti fizeram o melhor que sabiam. E na visão sistémica também compreendemos uma coisa muito importante. Muitas vezes o estado de alerta não começou apenas contigo. Talvez tenhas crescido a observar mulheres que nunca descansavam. Estavam sempre ocupadas, sempre preocupadas, sempre disponíveis. Talvez tenhas aprendido que amar era sacrificar-te, que seres boa era dares mais, que descansar era um luxo, ou que pedir ajuda era um sinal de fraqueza. E sem perceberes, o teu corpo foi aprendendo, porque antes de aprendermos através das palavras, aprendemos através do exemplo. Mas existe uma verdade profundamente libertadora. Aquilo que foi aprendido também pode ser transformado. Não apagado, não negado, transformado. E transformar não significa deixar de honrar quem veio antes.
Significa acrescentar uma nova possibilidade à tua história. Talvez a tua mãe não tenha conseguido descansar. Talvez a tua avó nunca tenha aprendido a escolher-se. Talvez as mulheres da tua família tenham vivido sempre em esforço. Mas isso não significa que esse tenha de continuar a ser o teu destino. Há algo que eu gosto muito de imaginar. É como se cada geração recebesse uma mochila e dentro dessa mochila existem recursos, mas também existem medos, crenças, silêncios, formas de amar, formas de sobreviver. E durante muito tempo limitamo-nos a transportar a mochila, sem a abrir, sem olhar, sem questionar, até que um dia uma mulher abre lentamente essa mochila e olha para o que lá está. E ela diz com profundo respeito: obrigada por tudo que me trouxe até aqui. Mas há coisas que eu já não preciso continuar a carregar. E talvez essa mulher sejas tu. Sabes, há uma imagem que me acompanha muitas vezes. Imagina um rio. Durante anos, agarraste com todas as forças à margem. As pedras eram duras, as mãos ficaram cansadas. Mas largar parecia impossível, porque de alguma forma acreditavas que se soltasses as mãos, a corrente levar-te-ia. E durante muito tempo, talvez isso até tenha sido verdade. Talvez a corrente fosse realmente forte. Talvez tivesses mesmo de te agarrar. Mas sabes, o tempo passou, a água mudou, o rio tornou-se mais tranquilo. E ainda assim, continuas agarrada às mesmas pedras. Não porque o rio seja perigoso, mas porque o teu corpo, ele ainda não percebeu que a corrente já não é a mesma. Talvez seja exatamente isso que acontece contigo. A tua vida mudou, tu mudaste, hoje és uma mulher diferente, mas existe uma parte do teu sistema que continua a responder como se ainda estivesse naquele tempo, como se ainda precisasse provar, controlar, antecipar, resolver tudo. Porque acredita que é isso que te mantém viva. E eu hoje quero dizer-te uma coisa muito importante. Não estamos aqui para obrigar essa parte a largar as mãos. Nunca. Porque ela agarrou-se às pedras para te proteger. E ela merece respeito, merece gratidão. Ela merece ser vista. Mas talvez esteja pronta para descobrir que já não precisa fazer esse trabalho sozinha. E daqui a pouco vamos entrar numa experiência muito especial. Uma experiência onde vais encontrar essa mulher. A mulher que viveu anos agarrada à margem. Não para lhe pedires que mude, mas para lhe mostrares com todo o amor que o rio já não é o mesmo. E talvez, e que talvez, pela primeira vez, ela possa experimentar abrir lentamente as mãos. E respira profundamente, muito devagar, porque o que vais viver agora não é um exercício, é um reencontro com a mulher que te protegeu durante tantos anos e com aquela que finalmente
começa a nascer dentro de ti. E agora, se sentires que é confortável para ti, permite que os teus olhos se fechem lentamente, sem esforço, sem tentares fazer acontecer nada, como se estivesses apenas a permitir que o mundo lá fora ficasse um pouco mais distante para conseguires aproximar-te do mundo que existe dentro de ti. E respira profundamente, muito devagar, e deixa que o ar saia lentamente. Mais uma vez, isso mesmo. Como se cada expiração dissesse ao teu corpo: já não precisas de correr. E enquanto continuas a respirar, imagina que estás novamente diante daquele rio. O mesmo rio de há pouco, o mesmo lugar, mas agora não estás apenas a observá-lo, estás junto da margem e sentes o cheiro da terra molhada, o som da água. O vento suave na pele. E existe uma serenidade muito diferente. Uma serenidade que não nasce porque tudo está perfeito, mas porque, pela primeira vez, tu estás verdadeiramente presente. E olha para a água. Ela continua a correr, tal como a vida, sem parar, sem pedir autorização, sem esperar que tudo esteja resolvido. E, curiosamente, ela não luta para continuar o seu caminho. Ela simplesmente flui. E agora olha para as tuas mãos. Percebes que continuam agarradas às pedras da margem, com força, talvez tanta força que nem te lembravas de como era abrir as mãos. E respira, sem tentares mudar nada. Só observa, porque antes de transformarmos qualquer coisa, precisamos primeiro de a reconhecer. E enquanto observas as tuas mãos, reparas que alguém está sentado alguns metros mais à frente. É uma mulher, está em silêncio. Ela olha para o rio e respira com tranquilidade. Não parece preocupada, nem distraída. Ela está apenas presente. E aproximas-te lentamente, e à medida que chegas mais perto, o teu coração reconhece imediatamente quem ela é. És tu própria. Mas não a mulher do passado, nem a mulher cansada, nem a mulher que vivia constantemente em alerta.
É a mulher que está lentamente a nascer dentro de ti. A mulher que aprendeu que segurança não significa controle, significa presença. E ela olha para ti, ela sorri, não porque tenha uma vida perfeita, mas porque já não precisa viver permanentemente à espera que alguma coisa aconteça. E ela faz-te um pequeno gesto, como quem te convida a sentar ao lado dela. E vocês permanecem alguns instantes em silêncio, a olhar para o rio. E depois, gentilmente, ela pergunta-te, muito suavemente: estás cansada ou estás cansada de sobreviver? Não respondas. Só deixa que essa pergunta encontre um lugar dentro de ti. E talvez o teu corpo até já saiba a resposta. E ela continua a olhar para a água. Depois volta a falar, muito baixinho, como um verdadeiro sussurro. Sabes, durante muito tempo achei que precisava controlar tudo para me sentir segura. Até perceber que não era o controle que me dava segurança. Era o medo que me fazia acreditar que precisava controlar. E enquanto escutas estas palavras, alguma coisa dentro de ti começa lentamente a relaxar. Talvez os ombros, talvez a respiração, talvez apenas o coração, porque existe uma parte tua que começa finalmente a acreditar que viver não precisa ser uma luta permanente. E a mulher levanta-se, estende lentamente a mão na tua direção, não para te puxar, apenas para caminhar contigo. E vocês aproximam-se novamente da margem. E ela olha para as tuas mãos, ainda agarradas às pedras, e depois diz: estas mãos fizeram exatamente aquilo que precisavam fazer. Foram elas que te mantiveram segura. Mas talvez hoje possas mostrar-lhes que o rio mudou. E respira profundamente, muito devagar. E sem qualquer obrigação, imagina apenas que um dos teus dedos relaxa, só um, nada mais. E depois outro
e depois outro, sem força, sem luta, como uma flor que se abre ao nascer do sol. Pouco a pouco, as tuas mãos começam lentamente a abrir-se e acontece algo muito bonito. Tu não cais, o rio não te leva, nada de mal acontece. Muito pelo contrário, pela primeira vez sentes o chão debaixo dos teus pés, como se nunca tivesses reparado, que sempre estiveste apoiada. Nesse momento, a mulher olha profundamente nos teus olhos e ela diz: a tua força nunca esteve em agarrar-te. A tua verdadeira força sempre esteve na capacidade de confiar. E enquanto escutas estas palavras, o rio continua a correr, mas agora já não o observas com medo. Observas com respeito, com curiosidade, com paz, porque percebes uma coisa: a vida nunca te prometeu que não existiriam desafios, mas também nunca te pediu que vivesses permanentemente preparada para eles. E agora a mulher coloca delicadamente a mão sobre o teu peito, mesmo sobre o teu coração, e ela pergunta-te: consegues sentir? Talvez sintas uma calma diferente, talvez uma leveza, talvez apenas um pequeno espaço. Tudo está certo, porque o importante não é sentir uma emoção específica, é permitires que o teu corpo viva uma experiência nova, a experiência de permanecer, sem vigiar, sem fugir, sem antecipar, só, simplesmente existir. E antes de te despedires, essa mulher entrega-te algo. Não é um objeto, é uma frase. Ela aproxima-se gentilmente do teu ouvido e ela sussurra: a mulher que fostes merece gratidão. A mulher que és merece compaixão. E a mulher que está a nascer merece toda a tua confiança. E guarda estas palavras, como quem guarda uma semente, porque talvez não floresçam hoje, mas irão florescer no momento certo. E respira profundamente, muito devagar, e olha uma última vez para aquele rio, para a margem, para a mulher que acabaste de encontrar, porque ela não desaparece quando este sussurro terminar. Ela continua dentro de ti, à espera que a escolhas todos os dias.
E daqui a pouco vamos regressar lentamente. E talvez regresses diferente, não porque a tua vida tenha mudado, mas porque uma parte de ti acabou de descobrir que já não precisa viver sempre em alerta. E permanece aí durante mais alguns instantes, sem pressa de regressar, porque talvez tenhas passado tantos anos a viver em movimento que o teu corpo ainda esteja a aprender que também existe sabedoria na quietude. E olha novamente para o rio. Ele continua a correr. Ele não ficou parado porque tu paraste. A vida continua. Os desafios continuam. As responsabilidades continuam. As pessoas que amas continuam a existir. Nada disso desapareceu. Mas há uma diferença. Tu já não estás exatamente no mesmo lugar. Talvez hoje tenhas percebido que aquilo que mais desejavas não era controlar melhor a tua vida, era sentir-te suficientemente segura para finalmente a viver. E existe uma diferença muito grande entre sobreviver e habitar a vida. Sobreviver é viver sempre um passo à frente, sempre a antecipar, sempre a proteger, sempre a resolver. Habitar a vida é permitir-te estar onde os teus pés já estão. É respirares antes de reagir. É sentires antes de controlar. É escolher, em vez de viveres apenas por um impulso. Sabes, ao longo destes meses, tenho sentido que caminhamos juntas e talvez hoje consigas olhar para trás e reconhecer a mulher que chegou ao primeiro sussurro. Talvez ela estivesse cansada, talvez ela se sentisse perdida, talvez ela vivesse apenas para os outros e talvez ela acreditasse que tinha de ser sempre forte. E sabes uma coisa? Ela foi extraordinária, porque fez o melhor que conseguiu com aquilo que sabia. E ela merece o teu respeito, não o teu julgamento. Mas também existe outra mulher, talvez ainda muito silenciosa, talvez ainda algo insegura, talvez ainda a dar os primeiros passos. Mas sabes, ela já existe. É a mulher que começa a respirar antes de responder, que começa a dizer não sem precisar justificar-se, que começa a descansar sem sentir tanta culpa e que começa a confiar mais na vida e menos no medo. Talvez ainda não vivas assim todos os dias e não faz mal, porque ninguém nasce de um dia para o outro. Até a natureza respeita o tempo de cada gestação. Na psicologia transpessoal dizemos muitas vezes que a consciência não elimina as sombras, ela ilumina-as. E quando algo é iluminado, já não precisa permanecer escondido. Talvez seja isso que aconteceu contigo ao longo desta série. Não te tornastes outra mulher, tornaste-te mais consciente da mulher que sempre fostes. E essa consciência é o início de uma liberdade muito profunda.
sabes, na visão sistémica, também sabemos que quando uma mulher escolhe viver de forma diferente, não transforma apenas a sua vida, transforma o sistema à sua volta. Os filhos aprendem uma nova forma de amar. O companheiro aprende uma nova forma de respeitar. A família aprende novos limites. E muitas vezes as gerações seguintes deixam de carregar pesos que nunca lhes pertenceram. Por isso, cada vez que te escolhes, não estás apenas a cuidar de ti, estás a abrir um caminho. E isso é um ato de profundo amor. E respira profundamente, muito devagar, e sente novamente o teu corpo. Talvez os ombros estejam um pouco mais leves, talvez a respiração esteja mais ampla, talvez exista apenas um pouco mais de espaço dentro de ti. Não procures confirmar nada, apenas recebe, porque o subconsciente continua a trabalhar, mesmo quando a mente acredita que já terminou. E agora começa lentamente a regressar. Sente o apoio do teu corpo, o contacto dos teus pés. Percebe os sons à tua volta, a temperatura do ar, e move suavemente os dedos das mãos, os dedos dos pés. E quando sentires que é o momento, abre lentamente os teus olhos, como quem regressa de uma viagem muito longa. Mas com uma diferença. Desta vez não regressas ao mesmo lugar. Regressas um pouco mais perto de ti. E antes de terminarmos, quero deixar-te um pequeno convite para esta semana. Não quero que mudes a tua vida inteira. Quero apenas que observes uma coisa. Sempre que o teu corpo entrar automaticamente em alerta, para por alguns segundos, respira fundo e pergunta-lhe com ternura: ainda estamos no mesmo lugar ou já estamos um pouco mais seguras? Talvez a resposta te surpreenda, porque muitas vezes é o corpo que continua no passado, enquanto a vida já mudou há muito tempo. E hoje quero também dizer-te uma coisa muito pessoal. Quando eu sonhei os sussurros do subconsciente, não imaginei que eles se tornariam um lugar de encontro para tantas mulheres. E por isso eu quero agradecer-te. Obrigada por cada dia em que escolhestes parar. Obrigada por cada mensagem, por cada partilha, por cada comentário, por cada vez que confiaste em mim para caminhar contigo. Eu nunca tomo essa confiança como garantida. Recebo-a, sempre com um profundo sentido de responsabilidade, porque sei que do outro lado existe uma mulher que talvez esteja a fazer o melhor que consegue e merece ser recebida com respeito, com delicadeza e sem julgamento. E se este foi o teu primeiro sussurro, quero dizer-te que és muito bem-vinda. E se tens caminhado comigo desde o início desta série, eu quero celebrar-te, porque talvez ainda não estejas a ver todas as mudanças. Mas acredita, aquilo que foi sentido já começou a transformar-te. E se sentes que de alguma forma este espaço te faz bem, eu convido-te a subscreveres o canal e a ativares as notificações. Todas as semanas continuaremos juntas este caminho, porque a transformação ela não acontece num único encontro. Ela acontece quando escolhemos regressar uma vez e outra, até que um dia estar em paz deixa de ser uma exceção e começa a tornar-se a nossa forma de viver. E se, enquanto escutavas este sussurro, te lembraste também de uma mulher que vive constantemente em alerta ou que está sempre em esforço,
que já não sabe descansar, partilha também este episódio com ela. Talvez nunca saibas o impacto desse gesto, mas, por vezes, um único momento de verdadeira presença é suficiente para mudar uma vida. Os sussurros do subconsciente, eles nasceram para despertar, para criar pequenas experiências de reencontro. Mas há momentos em que sentimos que a nossa história merece um espaço só nosso, com mais tempo, mais profundidade, mais presença. E se sentires que chegou esse momento, será uma honra para mim acompanhar-te individualmente. Na descrição deste episódio encontrarás todas as informações sobre o meu trabalho como hipnoterapeuta clínica transpessoal. E se, quando fizer sentido para ti, eu estarei aqui, sem pressa, ao teu ritmo, porque acredito profundamente que ninguém floresce quando se sente pressionado. Florescemos quando nos sentimos seguros. E agora, antes de me despedir, quero deixar-te uma última imagem. Imagina agora que voltas a olhar para o rio. A mulher que encontrastes continua na outra margem. Sorri, mas já não te chama, porque percebeu uma coisa. Tu já sabes o caminho. E talvez essa seja a maior transformação de todas. Já não precisas que alguém te leve pela mão. Começas lentamente a confiar na mulher que estás a tornar-te. E eu desejo profundamente que quando a vida voltar a pedir-te pressa, te lembres da tua respiração. Que quando o medo te voltar a pedir controlo, te lembres do rio. Que quando sentires vontade de voltar a viver apenas para sobreviver, te recordes da mulher que encontraste hoje. Porque ela existe e ela continuará à tua espera, dentro de ti, sempre. O meu nome é Manuela Flora e mais do que ensinar técnicas, o meu propósito é lembrar-te de uma verdade muito simples. Tu não vieste ao mundo apenas para sobreviver. Vieste para sentir, para amar, para descansar, para confiar e para habitar plenamente a tua própria vida. Obrigada por me permitires fazer parte desta etapa do teu caminho. E até ao nosso próximo sussurro. E até lá, permite.